Uma mãe estrangula seus 3 filhos, de 5, 3 anos e 8 meses de idade. E de alguma forma, mulheres liberais de todos os Estados Unidos estão defendendo ela porque ser mãe é tão difícil. E, gente, acho que vamos falar sobre isso porque tem algo nisso que é totalmente inaceitável. Então, para quem não conhece essa história, Lindsay Clancy estava implorando por ajuda antes de matar seus filhos. A ex-sogra testemunha. Lindsay Clancy estava implorando por ajuda nos meses que antecederam o assassinato de seus 3 filhos e a tentativa de tirar a própria vida. A ex-sogra de Lindsay Clancy testemunhou para a defesa. Ela estava sofrendo. Todos nós estávamos preocupados, diz Susan Clancy. Clancy também tentou tirar a própria vida naquela noite e ficou paralisada. Lindsay e Patrick Clancy agora estão divorciados. Patrick é o pai. Susan Clancy, assim como Lindsay, trabalha como enfermeira obstetra. Disse no tribunal que ela e sua ex-nora eram próximas e descreveu Lindsay como uma mãe maravilhosa, muito carinhosa e muito amorosa. O depoimento dela ecoou relatos emocionados do dia anterior, da mãe e da irmã de Lindsay Clancy, que contaram aos jurados como viram Lindsay ficando cada vez mais ansiosa, paranoica e suicida, já a partir de 2022. Tudo bem, o julgamento não gira em torno de saber se Lindsay Clancy matou seus filhos, algo que seus advogados não contestam, mas sim sobre seu estado mental na época. A defesa argumenta que ela não deve ser responsabilizada criminalmente porque estava sofrendo de psicose pós-parto, enquanto os promotores dizem que ela planejou o assassinato e entendia o que estava fazendo. A mãe de Lindsay, Paula, que mora em Connecticut, testemunhou na segunda-feira que frequentemente ficava com a filha, dizendo que Lindsay tinha medo de dormir sozinha, estava ficando cada vez mais paranoica e acreditava que os medicamentos que tomava estavam destruindo sua mente. E a irmã de Lindsay descreveu um declínio semelhante. Basicamente, se você ainda não entendeu o que está acontecendo, essa mulher mata seus 3 filhos, tenta se matar, não consegue e fica paralisada. Mas agora, ela não está dizendo que não matou seus filhos, e sim que estava tomando tantos remédios e estava em uma situação mental tão instável que não deveria ser responsabilizada por isso. E quando eu digo que acho isso profundamente desprezível e problemático, acho que isso nem chega a cobrir o que realmente sinto. Mas o que eu acho ainda pior é o fato de que existe um fenômeno para além dessas mulheres. Mulheres que estão tentando explicar para o mundo por que isso seria legítimo, porque a maternidade é difícil. E eu só quero compartilhar meus pensamentos sobre isso por um segundo. Isso não é legítimo. Ser mãe é difícil, mas isso nunca é uma desculpa. Jamais tirar a vida dos seus filhos. E algo nisso é tão perturbador. E sim, ela estava tomando muitos medicamentos, e talvez isso tenha afetado o julgamento dela. Mas isso, a defesa de uma mulher que vai lá e mata os próprios filhos, é um fenômeno que mostra o quão perdida está a nossa sociedade. Quero dizer, ouça isso. Vai ser um dos julgamentos mais significativos da sua vida. Estamos todos vivendo algo completamente sem precedentes. Nunca antes vimos tantas mães e mulheres se unirem em apoio a alguém que confessou ter matado seus 3 filhos. Eu só, não sei se você percebeu. Ela é uma terapeuta habilitada, tá? E ela está falando sobre por que esse evento é extremamente importante. Lembre-se, essa é a Lindsay, e ela confessou ter matado seus filhos. Confessou ter matado seus 3 filhos. E não é porque não podemos responsabilizar as mulheres. Muitas de nós nos vemos na Lindsay. Muitas de nós sabemos que poderíamos ter estado a um passo de fazer algumas dessas coisas horríveis. Eu só quero deixar muito claro que eu nunca estive nem perto de algo remotamente parecido com isso. E muitas de nós não nos identificamos com Lindsay de forma alguma. Não conseguimos entender isso. Não conseguimos conceber isso. E definitivamente, não nos sentimos confortáveis com terapeutas tentando oferecer algum tipo de discurso reconfortante. Se você já passou por algo assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Sério, para mim, quando olho para isso, vejo uma tentativa de difamar e destruir a reputação da maternidade e fazer parecer que ser mãe é algo tão terrível que isso é legítimo. Por causa das suas dificuldades, sair por aí e matar os próprios filhos. Elas são loucas. Elas são literalmente loucas. Porque passamos por problemas significativos de saúde mental depois que um dos nossos filhos nasceu. E muitas de nós sabemos o quanto alguns desses pensamentos podem ser sombrios. Sim, eles ficam sombrios porque você está privada de sono, miserável e não está acostumada a ter que ser completamente altruísta e dedicar-se totalmente a algo.
a entregar tudo de si para outra pessoa. Nunca dorme, nunca sente que vai ter seu corpo de volta. É difícil, é complicado. Você está aprendendo algo novo. Mas isso não significa que está tudo bem ter pensamentos sobre matar crianças. Tipo, o que realmente há de errado com esse movimento? Quero dizer, aqui vai outro exemplo. Eu realmente não acredito que isso exista na internet. Tudo bem, ele fez isso. Patrick fez isso. Patrick foi quem fez isso. Não foi a Lindsay, foi o Patrick. Porque você sabe. Eu também ouvi que as mulheres normalmente não estrangulam. Tão horrível que é difícil até de dizer. Tudo bem. Então há uma tentativa desses liberais idiotas de justificar o assassinato de 3 crianças. Tudo bem. Uma delas com apenas 8 meses de idade, porque você está sofrendo de depressão pós-parto e ansiedade, etc. E por outro lado, você tem um grupo de pessoas alegando que isso deve ter sido culpa do homem, porque o homem enlouqueceu a mulher, ou talvez o homem seja o responsável, e porque mulheres não estrangulam. Quero dizer, mães não matam seus filhos. Essa é a conversa que deveria acontecer. A defesa disso é insana. E eu tenho que dizer, tipo, um segundo. Quero dizer, esse fenômeno de novo fica pior. Além do fato de que essa mulher deve ser uma das pessoas com QI mais baixo para dizer que o motivo deve ter sido o pai, é porque mulheres não estrangulam crianças. Olha isso. Idiotas estão pendurados nas janelas tentando provar a inocência de Lindsay Clancy, apesar do fato de que ela já admitiu ter assassinado seus filhos. Usuárias do TikTok estão postando vídeos de reencenação delas penduradas, dizendo que Lindsay é inocente. Neste fim de semana, vi 2 mulheres diferentes penduradas nas próprias janelas. A primeira mulher estava pendurada na janela do segundo andar, depois de passar detergente azul no pulso, para mostrar onde a mancha deveria estar se Lindsay tivesse aberto. Ok, então tem todo um debate rolando sobre se Lindsay realmente fez isso. E como você pode perceber que ela não fez. Tipo, eu só quero ler essas coisas pra você porque é meio doido. Mas assim, esse fenômeno é nojento. Concordo, Lindsay. Eu me sinto desconectado de mim mesmo, do tempo, da realidade. Acho que voltar ao trabalho vai ajudar com isso. Já é ruim o suficiente se identificar com uma assassina de crianças. Mas fazer isso enquanto segura seu bebê é, para dizer o mínimo, uma decisão alarmante. Literalmente fazer uma postagem no X, no Instagram ou no TikTok dizendo "me identifico com a Lindsay" enquanto segura seu bebê e chora é mortificante. É um fenômeno mortificante. Eu nunca, nunca, nunca vou me acostumar com isso. Agora, Matt Wallace não tem se segurado e se pronunciou. Ele escreveu o seguinte: muita gente não vai querer ouvir isso, mas grande parte da depressão que os pais, e não só as mães, sofrem após o parto não se deve tanto aos hormônios, mas ao fato de que crianças, especialmente bebês, são exigentes e difíceis, e exigem que subordinemos nossas próprias necessidades e desejos por causa deles. Quanto mais egoísta você for, maior vai ser o ajuste. E claro, a internet está surtando com o que ele está dizendo, mas há um pouco de verdade nisso. É verdade, é algo muito difícil. E como ele escreve aqui, indescritivelmente maligno, tudo isso tem sido revelador da pior maneira possível. Eu nunca consegui deixar de ver milhares de mulheres se unindo para defender um demônio que estrangula seus próprios filhos até a morte. Uma das coisas mais sombrias que já vi na minha vida. Entre isso e a arrecadação de fundos para Anthony, estamos tendo um vislumbre de um tipo de decadência cultural que não pode ser facilmente ignorada. Mais de 250 mil fãs da Lindsay Clancy já arrecadaram mais de $835 mil para a família, depois que ela admitiu ter assassinado seus 3 filhos. Eles foram inundados com mensagens positivas de apoiadoras que estão convencidas de que ela é uma vítima. E eu acho isso literalmente desprezível. Eu queria poder te abraçar. Sofro de doença mental há cerca de 30 anos. Todos estamos pensando em você e torcendo por você, Lindsay. Você é incrivelmente forte. Você vai superar isso. Lindsay, estamos com você. As mães vão garantir que você receba justiça. Quero dizer, mas que diabos é isso? Meu coração transborda de orgulho ao ver tantas de nós, mulheres, apoiando a Lindsay. Assistir a esse julgamento deixou tão claro para mim por que tive ansiedade pós-parto e depressão pós-parto graves. Isso é literalmente revoltante. Muito amor e apoio para você, linda Lindsay. Mais uma vez, só quero lembrar a todos que esse não é um julgamento sobre se Lindsay fez isso ou não. Essa não é a questão aqui. A questão aqui é, na verdade, se a saúde mental dela é uma desculpa suficiente para ela ter matado seus filhos. E o fato de que existem mulheres por aí apoiando isso e dizendo sim, saúde mental é tão difícil que é uma desculpa suficiente é chocante. Estou desesperado por uma pausa mental de cuidar de todo mundo. Minha mente está tentando fazer com que algo esteja fisicamente errado comigo. Minha mente. Então, essa é uma mulher que está usando as palavras do diário de Lindsay Clancy, que foram lidas no tribunal, para fazer vídeos com seus bebês. Certo. Está constantemente pensando na próxima coisa que alguém precisa. Eu não consigo desligar isso. Eu quero desesperadamente voltar a trabalhar. Olha, o que isso está tentando fazer é criar uma revolução de pessoas entendendo o quão difícil é a maternidade. E sim, ser mãe é super, super difícil, cansativo e complicado. Não há discordância nisso. Mas tentar dar o próximo passo para justificar o assassinato de crianças é insano.
Mães solteiras dizem que qualquer homem que acha que Lindsay Clancy, que admitiu ter matado os filhos, deveria ir para a prisão, provavelmente abusa da esposa. Quero dizer, essa é uma coisa completamente Alguém mais insana. percebeu como os homens parecem muito calados sobre o julgamento de Lindsay Clancy? Por que será? Porque eles literalmente não conseguem entender o quanto vocês, mulheres, estão chateadas. Literalmente. Eu também não consigo. Por que os homens não estão defendendo ela quando a Eve? Porque ela matou os próprios filhos. É isso, simples, acabou. Eu realmente não quero ouvir toda a sua justificativa sobre isso. Mãe solteira diz que qualquer mãe que acha que Lindsay Clancy, que admitiu ter matado os filhos, deveria ir para a prisão, provavelmente abusa da própria esposa. Eu nem consigo ouvir isso. E como a Ellie Stuck diz, nós podemos ter compaixão pelas dificuldades das pessoas, sejam relacionadas ao pós-parto ou não, sem desculpar ou minimizar o assassinato metódico de crianças. Lindsay Clancy pode ter sofrido de psicose. Nenhum de nós realmente sabe, mas todas as pessoas que cometem crimes horríveis provavelmente sofrem de algum nível de insanidade. Sinto muito que ela possa ter estado sofrendo e que ela não tinha o apoio que precisava. Mas, uma vez que começamos a negociar a responsabilidade pelo mal por causa de um diagnóstico de saúde mental, abrimos mão da justiça completamente. Eu não estou disposta a fazer isso. E acho que isso resume bem o que penso sobre esse assunto. Nossa, obrigada pela sua atenção a este assunto.